nós vamos tratar sobre a ceia do Senhor e queremos falar algumas coisas que são importantes para o nosso conhecimento. Primeiro vamos falar do nome, né? Ceia do Senhor, este é o nome dela. Tem pessoas que dizem que é a Santa Ceia. Isso é de origem católica, então quando você observa o texto bíblico, ele menciona ceia. O título você deve desconsiderar quando fala santa, porque foi colocado por homens, não é algo inspirado por Deus. Quem deve participar da ceia? Quem recebeu a Jesus como Senhor e Salvador e quem se batizou. Por quê? Porque para que tenhamos comunhão com o Senhor, é necessário que o Senhor esteja em nós. Então, aqueles que permitem que pessoas que não receberam Jesus, não se batizaram, participem da ceia, estão fora da palavra. Então, para participar da ceia, precisa ter recebido a Jesus e tenha sido batizado. Qual deve ser a nossa postura para participar da ceia? De reverência, né? Temor de Deus. Onde está escrito isso? 1 Coríntios 11, 27 e no versículo 29 também. Diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então precisa haver reverência. E no verso 29 diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, reverência. Ah, mas eu cometi pecado. Ah, não vou participar da ceia. Isto não é correto, está errado. Porque a ceia, ela tem um dos propósitos dela é fortalecer a nossa vida espiritual para podermos obedecer à palavra. Então, qual é a postura correta? É se arrepender, confessar o pecado ao Senhor, o sangue de Jesus vai purificar esse pecado e você, então, participa da ceia do Senhor, né? 11:28, que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, ele manda examinar-se e, neste exame, houve o reconhecimento de um pecado, confessa. Confessa, é justamente para isto que estamos aqui. Confessar, se arrepender e aplicar o sangue de Jesus sobre tudo isto e participar da ceia. Outra coisa da minha postura deve ser julgar-me a mim mesmo. Está no verso 31. Ele diz assim, olha, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, uma prática sábia é, neste momento, botar tudo diante de Deus, no momento de intimidade, falar: Jesus, eu pequei nisto. E assim você receberá o perdão, está pronto para receber a ceia, para comer a ceia, como é mencionado na palavra. E de quanto tempo em quanto tempo eu devo fazer isso? Essa periodicidade, ela é livre. Então, não tem, pode ser todos os dias, pode ser semanal, mensal, anual, mas como se trata de algo que fortalece a nossa vida, no mínimo mensal, né? Devemos fazer isso mensalmente, mas Jesus não determinou isso. Ah, e o que a ceia me proporciona? Intimidade com Jesus. Da mesma forma como os discípulos estavam ali no momento íntimo com Jesus, você também e eu também estaremos no momento de intimidade com o Senhor. Neste momento de que você está ali com o Senhor e só pensando no Senhor e só falando com Ele, o Senhor pode te dar revelações especiais, né? E pode acontecer cura, uma vez que você confessou o seu pecado, né, e se arrependeu, você pode ser curado nesse momento. E, como eu já disse, fortalecer-se espiritualmente. A ceia
nos fortalece espiritualmente. E isto nos dá a firmeza para nós continuarmos obedecendo à palavra de Deus. Então, vamos para o texto, os versículos especiais que eu quero destacar aqui. O primeiro deles é o 23, onde Paulo diz que recebeu este modo de participar da ceia do próprio Deus em revelação, né? Por quê? Porque os coríntios, quando você lê o texto que nós mencionamos aí, do verso 17 em diante, você vai ver que eles estavam participando de forma errada. E Paulo repreende-os, dizendo, desse jeito vocês não estão se reunindo para melhor, mas para pior. Então ele diz, olha, eu já ensinei isso para vocês. E vou dizer de novo, isto eu recebi do Senhor, ele disse, né? E tendo dado graças, verso 24, o partiu, né, o pão, e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então, qual é o objetivo da ceia? De que nunca esqueçamos do sacrifício que o Senhor Jesus fez para que nós fôssemos salvos, para que nós tivéssemos acesso ao céu, para que nós fôssemos alimentados pela sua palavra, para que nós recebêssemos o Espírito Santo. Tantas outras coisas que é impossível mencionar agora. Jesus se partiu e foi partido o seu corpo. E nós, então, podemos receber cura, como eu já disse, por causa que Jesus sofreu isto na cruz do Calvário, para que eu não sofresse. A outra coisa é a questão do cálice. Ele diz, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazeis todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, o cálice, ele representa a entrega de Jesus Cristo, a morte dele, o sangue derramado, que nós tomamos porque fomos remidos, fomos comprados, fomos libertos das trevas para viver uma vida santa para o Senhor. Então, fazer isto lembrando, Jesus fez isso por amor a mim. Jesus fez isso por amor à humanidade, né? Então, ele quer que a gente traga isso. O sacrifício que foi tão importante, a morte de Jesus na cruz, no sentido de que nos trouxe muitos benefícios. E um dia vamos para o céu por causa desta obra que o Senhor fez. Então, estas são as coisas que você deve observar para participar da ceia do Senhor. Até a próxima, se Deus assim quiser.